Informação trazida ontem pelo colega Juliano Machado, do Revista Colorada, que o Inter voltou à carga para ter Juninho. Hoje jogando lá no Midtjylland da Dinamarca. Jogador que jogou com o Roger no Bahia. Tá? Então é um pedido do Roger Machado. É um jogador que já foi cogitado no Inter no início de janeiro, né? E agora volta à pauta com força. O Inter tenta a negociação para ter esse jogador. Que tem passagem, né, pelo Coritiba, né? Ele é da base do Coritiba, passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro e também pelo Bahia. Então, é um pedido, como eu falei, do Roger, e o Inter faz questão, né, de atender o treinador e vai continuar tentando esta contratação. Não é, assim, algo tão simples, tá? Um jogador que está bem colocado lá na Dinamarca, tem um certo cartaz por lá, então não será tão fácil, digamos assim, a negociação para ter o Juninho. Porém, a informação é esta, trazida pelo Juliano Machado, que o plano A, nesse momento, para a zaga, é o Juninho. O Inter tentou vários jogadores já, né? E pode, inclusive, né, nos surpreender a todos e trazer aí, daqui a pouco, um outro jogador para a zaga, né? Mas o Juninho é o jogador preferencial, nesse momento, então, para a direção do Inter tentar contratar. O que você acha desse jogador? Eu acho um jogador comum, tá? Ele é um bom zagueiro, na verdade, só que assim, não é aquele zagueiro extra classe que alguns até gostariam que o Inter contratasse. O Inter não tem muita bala na agulha para contratar esse cara também, né? Mas o Juninho é um jogador que chega, farda e é titular na minha avaliação, tá? Mas não é um jogador assim, um grande xerifão, um grande zagueiro. É um bom zagueiro, mas se for contratado, vem para ser titular do Inter, né? Mesmo que o zagueiro aí, o Victor Gabriel, esteja muito bem, o garoto está muito bem, mas pela experiência, o cara que está jogando na Europa, enfim, e já tem passagens por grandes clubes brasileiros, o Inter tenta então a contratação desse jogador. E volta a repetir o que eu falei, né, ontem no vídeo, na live, o Inter precisa também de lateral direito. O Inter precisa contratar um lateral direito. Eu espero que essa direção do Inter não coma a mosca e traga realmente um jogador para esta posição também. Para a gente finalizar aqui as informações de Inter, eu quero trazer aqui para o contexto uma entrevista, né, do Sérgio Rocher, tá? E eu falei que ela é surpreendente, né? Por quê? Porque geralmente o jogador não se manifesta assim abertamente, né? E ela é preocupante, tá? Ele deu uma entrevista para a rádio 810 AM do Uruguai e revelou, né, que encerrou a temporada de 2024 jogando com dores intensas agravadas por uma tendinite no joelho esquerdo desde o julho de 2024. Para vocês verem a gravidade, hein? Ele estava sentindo dores intensas, segundo o próprio Sérgio Rocher, tá? E aí ele fala o seguinte, abre aspas, precisava dar um tempo para o músculo fechar e recuperar o tendão, pois joguei 5 ou 6 meses com dor. Ele ainda diz o seguinte, a ideia é intensificar os treinos na próxima semana. Se tudo correr bem, posso estar apto dentro de 10 a 15 dias. Jogando é o que dá o ritmo, fecha aspas, para Sérgio Rocher. É preocupante, primeiro, porque não parece uma lesão tão simples assim, né? Ele ficou toda a pré-temporada fora, não jogou ainda, não estreou ainda pelo Inter em 2025. E ainda, segundo ele, precisa de mais 15 dias, de 10 a 15 dias. Né? Então a lesão não é tão simples como se especulava. Ele jogou, segundo ele próprio, né, vários e vários jogos com dor, com muita dor, segundo ele. Então isso também é algo grave. Tá? E preocupa também, se a gente for olhar aqui os próximos jogos, né? O Inter tem jogos decisivos aí nessa fase de classificação do Gauchão, e especialmente o Clássico Grenal, né, gente? O Antony vem bem e tal, tem muita gente que tem confiança no Antony, né? Eu acho que ainda ele não está pronto, acho que ainda precisa evoluir, enfim, é um garoto, enfim. Mas muita gente gostaria que o Rocher voltasse, né? Já que é um cara mais experiente, para jogar o Clássico Grenal. Ou até antes disso, jogar contra o Brasil de Pelotas. E não vai acontecer. A tendência, então, o próprio Rocher confirma, é que ele volte só daqui a 10, 15 dias aos treinamentos, ou que fique à disposição do técnico Roger Machado. Preocupante, não é? Infelizmente, nós iremos, então, na minha avaliação, né, com o Antony. Bom, aí vocês vão dizer, Marcão, mas o Rocher também não vinha bem, mas é um goleiro mais tarimbado, né, gente? É um mais experiente. E para jogar um clássico, às vezes, a experiência conta muito, né? Então, é sem Sérgio Rocher para o Clássico Grenal, segundo o próprio jogador. Ele fica pronto só daqui a 10, 15 dias, estará apto a jogar, voltar a jogar com a camisa
do Internacional.